Aureliano de Figueiredo Pinto, embora apareçam poucos poemas dedicados à mulher, os sentimentos femininos já começam a ser motivo de poesia e de sua figura plana, passiva e dócil anteriormente configurada. Começa a delinear-se uma maior esfericidade através da emersão de traços autênticos de espontaneidade primitiva, como no poema da Cria Velha. Esse é um dos trechos do livro Literatura Gauchesca do Cancioneiro Popular à Modernidade, recentemente lançado aqui em Caxias do Sul e em Porto Alegre, da professora e escritora Lisana Bertucci, a quem recebemos aqui direto do estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET, nosso Café com Letras. Professora Lisana, uma honra tê-la conosco. A honra é minha, eu me sinto agradecida por estar aqui e também por poder falar aos teus telespectadores. Professora, a senhora aqui no livro faz uma adaptação de uma série de estudos acadêmicos do seu período voltado ao regionalismo e à cultura gaúcha, mas que acaba se tornando um texto também leve em dados momentos pela mescla da análise dos estudos com reproduções de textos literários e canções gauchescas. A própria adaptação do compositor, do milongueiro, do tradicionalista, que muitas vezes faz aquele texto pensando só na poesia, na subjetividade, e que outros músicos vão dar a devida adaptação, a musicalidade, e aí se torna aquele misto em que a pessoa já não sabe mais se está declamando um poema ou cantando uma música gauchesca. E por aí afora vai o seu estudo. Como é que se deu esse processo todo de garimpo, que agora o leitor, de forma até aleatória, muitas vezes não precisa ler de forma corrida o livro, pode escolher trechos e ir se deliciando aos poucos com a nossa cultura gaúcha? Fábio, eu gostaria de contar a história desse livro. Como é que começam os meus estudos sobre o regionalismo? Uhum. Eles começam porque eu sou casada com o filho dos irmãos Bertucci, como costumo dizer por aí. Pergunto sempre para o meu marido, Paulo Bertucci, tu é filho dos irmãos Bertucci? Na verdade, ele é filho do Oneide. Eu conheci o universo campeiro, o universo regional, através do meu marido Paulo, através do meu sogro Oneide. E me encantei. Realmente é um universo extremamente atraente. Aí eu resolvi, numa proposta para o meu sogro, a começar a recolher quem são os autores importantes da literatura. Claro. Quais são os textos que eles escreveram. E fui garimpando isso de uma forma assim de abrir picada, porque não tinha muita coisa escrita sobre isso, né? E comecei a reunir esse material, criei um curso de extensão na universidade, que se eu te disser que na primeira turma tinha gente saindo pela janela, eu estou falando literalmente. Nós estamos falando de que período, professora, mais ou menos? Da década de 80, década de 80 mais ou menos. Isso em qual universidade? Com a universidade, um curso de extensão. Na Universidade de Caxias do Sul, de na UX? Caxias do Sul, na UX. Uhum. Então eu começo por aí. Em seguida tivemos os 150 anos da Revolução Farroupilha e eu fui na editora Tchê com todo o material que eu tinha, escrevi, juntei todos os pedaços, fiz um patchwork, né? E fui à editora Tchê e disse, com a maior ousadia para o diretor, que era o Ayrton Ortiz, eu disse o seguinte, eu tenho um prato quente para ti aqui, tá? Para comemorar os 150 anos. E ele aceitou e editou um livro de Simões Lopes Neto aos poetas da Califórnia. E foi a primeira antologia comentada, porque isso é uma antologia de literatura gauchesca. Uhum. Aí fizemos essa primeira edição, a edição vendeu muitíssimo, acabamos fazendo depois uma segunda edição, que na verdade eu não chamei de segunda edição, porque era revista ampliada, que é uma literatura gauchesca do Cancioneiro Popular à Modernidade, para chegar a essa que seria quase a terceira edição. Uhum. Isso está inserido num percurso meu de estudos, né, porque eu não fiz só esse curso de extensão. Eu fui fazer um doutorado na PUC, porque mestrado eu já tinha. Eu tinha trabalhado com a cidade e o campo, na obra de um simbolista. Aí fui à PUC e fiz um doutorado em que eu trabalhei com a poesia regionalista gauchesca
do século XIX. Mas né? nessa abordagem que a senhora faz da sua própria trajetória, eu gostaria de que a senhora começasse a compartilhar com quem nos acompanha nesse momento dos tipos de autores. Nós temos ali, por exemplo, Ramiro Barcelos, nós temos Aureliano de Figueiredo Pinto, Ciro Martins. São tantos autores, Sérgio Napp, que a senhora de uma forma ou de outra vai fazendo um mosaico de escritos desses autores, da própria trajetória deles, da contribuição à cultura gaúcha. Então eu gostaria que nesse primeiro momento nós entrássemos nos escritores. Quais são as peculiaridades que a senhora pôde encontrar a partir do estudo e que quem nos acompanha nesse momento de uma forma isolada leu por um motivo ou outro uma obra e agora não se recorda tão bem? Que relações a senhora faz de uma contribuição mais definitiva, digamos assim, que é sempre uma proposta de uma antologia? E aí, num segundo momento, nós entraríamos já nas canções mesmo, depois dessa abordagem nos escritores, digamos assim. O primeiro grande escritor da literatura gauchesca é o povo, porque é a literatura oral. É uma literatura que não tem autoria, é feita por não intelectuais, e ela acaba circulando muito porque ela faz sentido para a coletividade. Claro. Então, esses são os primeiros grandes autores. Né? E nós temos o cancioneiro Guasca, que reúne esses autores que são anônimos. E é onde nós vamos encontrar uma quadrinha que diz o seguinte: estou velho, tive bom gosto, morro quando Deus quiser, 2 penas levo comigo, cavalo bom, em primeiro lugar, e mulher, em segundo lugar. Então, começa por aí. Depois da literatura oral, a gente tem o romantismo, né, em que nós vamos ter alguns autores importantes, como é o caso do Bernardo Taveira Júnior, do Múcio Teixeira, todos eles mostrando o gaúcho como um mito que se compõe de 2 facetas: o centauro dos Pampas, pela sua ligação com o cavalo, e o monarca das Coxilhas, porque ele é antimonarquista, em princípio. Sim, nós estamos falando de um período lá do século XIX, em que se começa todo um movimento republicano no sentido de derrubar o sistema monárquico, imperial, culminando então com a proclamação da República lá em 1889, mais ou menos por aí, né? Exatamente, está muito bem situado. Mas tu fizeste referência a autores do século XX. No século XX nós temos autores importantíssimos. O primeiro deles, que eu considero assim que não há quem não deva ler, é o Simões Lopes Neto. Exatamente. Né? Que é um grande contista e cria um personagem que é de 80 e poucos anos, antigo furriel da Revolução Farroupilha, que é o Blau Nunes, que vai contar as histórias de gaúcho, que na verdade acabam sendo contos, né? Não são causos. São contos pela sua dimensão universal e filosófica. Então, que extrapola até o universo do próprio gaúcho. Né? Exatamente. Né? Vai além disso. Né? Por exemplo, o Blau Nunes faz parte de uma lenda, que é a Salamanca do Jaral. Ele não está contando só uma lenda. Ele está fazendo um tratado de psicologia e filosofia, na minha opinião. Claro. Né? Então, é um texto que precisa ser lido. Tu referiste também o Ramiro Barcelos. Ele não se assinava Ramiro Barcelos. Ele se assinava com o pseudônimo de Amaro Juvenal. Amaro Juvenal, que dá título a um livro, inclusive, né? Se nós pegarmos... O Ramiro Barcelos é conhecidíssimo no movimento republicano, né? Quando nós referimos ali aquele processo do século XIX para o século XX. Depois ele vira dissidente. Altamente dissidente. Daqueles movimentos lá do Júlio de Castilhos, Borges de Medeiros, aquela história toda. E bem lembrado. E aí tem o pseudônimo Amaro Juvenal, exatamente. Amaro Juvenal. Amaro, amargo. Juvenal, de jovem. Né? E ele fez circular durante um bom tempo várias edições de um texto que circulava clandestinamente, que era o Antônio Chimango. Antônio Chimango, que representava o governador da província, que era o Borges de Medeiro. É uma sátira ao Borges de Medeiro. Então, é um nome muito importante, porque ele começa a quebrar com esse mito do gaúcho. Começa a mostrar uma visão mais realista desse mito. Sim, porque o Borges de Medeiros, ele entra naquela linha sucessória do Partido Republicano Rio-Grandense durante a República Velha, que no caso gaúcho
é o que se chama da ditadura republicana, uma sucessão de governantes do Partido Republicano até lá meados dos anos 30, quer dizer, vão se sucedendo, né? Que até acho que foi o Décio Freitas que fez um livro, O Homem que Inventou a Ditadura no Brasil, em referência ao próprio Júlio de Castilhos, e essa matriz, né, do republicanismo, digamos assim, né? Mais ou menos por aí, né, que nós vamos situando, né? Com certeza. Né? Tu fizeste referência a Aureliano de Figueiredo Pinto. Né? Ele é importantíssimo para a literatura. O texto dele é muito bom, tem alta poeticidade, e ele consegue pegar o popular e o erudito ao mesmo tempo. Ele tem um poema que é declamado a toda hora nos eventos dos CTGs, que é o Tubiano Capincho. Não sei se ouviste falar. Que conta a história de um gaúcho que se atrasa para chegar na fazenda, então resolvem dar o cavalo mais difícil para ele domar. Olha aí. Então o poema todo tem uma linguagem assim bem popular, é muito interessante. Né? Eu acho o Aureliano uma figura importante, né? Sem dúvida nenhuma, mas acho que depois dele vem alguns outros autores que merecem ser lembrados. Por exemplo, o Aparício Varril, que no meu entender é o maior poeta da literatura regionalista, com vários livros, o Pago Vago, Caminhos de Viramundo e outros. E também, não sei se tu te lembras, Fábio, dos Rapa de Tacho, que foram livros de contos, de causos, que ele editou, a editora Tchê que editou. Olha aí. Teve o número 1, 2, 3 e 4, e cada um deles teve dezenas de edições, que fizeram um sucesso estrondoso. Para além dessa revisão, professora, e é uma das grandes novidades, pelo menos na minha ótica como leitor, quando me preparava para a entrevista, além dessa revisão e dos detalhes que a senhora traz de forma tão rica, assim, e indo direto ao ponto, porque são obras muito extensas, são diversos livros consultados e referidos aqui, que para chegar diretamente ao ponto e colocar a citação ali, a senhora também deve ter tido um esforço de síntese enorme para conseguir trazer para cá. Mas eu queria entrar principalmente no universo feminino, que lhe chama muito a atenção no decorrer do livro, até o processo crítico, que a senhora coloca, quando, numa das suas intervenções há pouco, primeiro lugar o cavalo, depois a prenda. Há um debate da prenda já do ponto de vista mais semântico ali, como se fosse um adorno, um acessório do próprio gaúcho. E a senhora, de forma provocativa, abre um dos, como é que nós poderíamos chamar aqui, não chega a ser capítulo, é uma das seções do livro, segmentos do livro, podemos chamar assim. Se eu estou me apropriando adequadamente, vou tentar lembrar aqui, da prenda à mulher, digamos assim, a mulher gaúcha. A senhora quer dizer o seguinte, saindo da figura de acessório e ganhando um maior protagonismo, em que os poemas dão conta de dizer como é que a mulher se sente, que tem que respeitar a sua opinião. Já há realmente um progresso nesse sentido, professora, na medida em que, ainda quando se lembra da cultura gaúcha, as próprias mulheres e até alguns homens reconhecem uma dose de machismo na própria representatividade, nas relações. Ao fazer esse cotejo poético e trazendo para o que vivenciamos hoje em dia, a senhora vê um progresso mesmo, como é provocado no livro, na sua análise? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a mulher começa dentro da literatura como representação simbólica, sendo uma prenda. Quem levantou primeiro essa discussão da questão da prenda como um adjetivo pejorativo foi o tal Golin, que é um sociólogo importante que trabalhou muito com a questão do regionalismo. Ele diz que prenda no dicionário é adorno, é enfeite. E durante muito tempo na literatura regionalista a mulher foi realmente apenas um enfeite. Por exemplo, no Cancioneiro da Revolução de 35, quando se fala da mulher, se diz: mimosas rio-grandenses, criai bem vossos filhinhos, porque a revolução vai precisar dos seus bracinhos. Mimosas. Né? Quando as mulheres na Revolução Farroupilha assumiam as fazendas quando os maridos iam para a guerra, costuravam os uniformes dos soldados. Então, é uma representação muito apequenada da mulher. Mas, sem dúvida nenhuma, isso está mudando. Isso pode ser visto na música, inclusive. Nesse
capítulo que tu faz, nesse segmento, eu coloco algumas músicas, tá lembrado, né? Que referem como a mulher era vista e como passa a ser vista. Por exemplo, no Augusto Meyer tem um poema chamado Bonita. A mulher vale por ser bonita, né? Bonita, bonita, quem foi que te achou? Ninguém não me achou, meu bem, madrinha, meu bem não chegou. É uma referência a Cinderela, né? A mulher só tem valor se ela for descoberta pelo homem. Aureliano de Figueiredo Pinto, por exemplo, né? Ele tem poemas em que ele enaltece a mulher, que é maravilhosa, tem um grande valor, mas de repente ele tem uma decaída, assim, machista incrível, num poema chamado Fogo do Diabo. Se sofrer seus cílios finos, são juncos na tarde, no espelho de uma lagoa, porque és tão boba e tão boa. Olha só que descaramento, tão boba e tão boa para o destino covarde. Então, veja bem que está ali o seu Aureliano sendo altamente machista. Já quem tira a mulher dessa posição, na minha opinião, é o Aparício Silva Rio, que é esse grande poeta que eu citei. Ele tem um livro, um livro chamado Itinerário de Rosa, em que ele vai mostrar a prenda engravidando, sendo tocada de casa e vindo para a cidade se prostituir depois, né? Então é uma visão muito realista da mulher, né? Até chegarmos à música, a música da Califórnia. Na música da Califórnia tem textos como esse: Janaíta, 7 irmãos, Janaíta, pai peão, Janaíta não diz não, Janaíta não diz não. Ou então o senhor Luiz Coronel, tão respeitável, olha que machista. Poeta Luiz Coronel. Olha só, para dentro Maria Leontina, menina não vai para o galpão, Leontina de quarto e sala, Leontina de quarto e prisão. Emílio Rocha, por exemplo, Maria que é preta, Maria que é branca, Maria que é pobre, Maria que é rica, Maria que varre o roxo cantando, Maria que fica socando canjica, Maria querida imagem do Pampa, né? É uma querida imagem, só que ela serve mesmo para varrer, para trabalhar, né? É isso que eu ia tocar com a senhora, porque tem aquela imagem, e a senhora colocou muito, que se familiarizou com a rotina do campo, de fazenda, de rodeios, da própria cultura gaúcha. E quem puder, eu não convivo de forma tão assídua, mas acontece de volta e meia comparecer, ou a lembrança mais remota que tenha de alguns eventos. O homem vai para o tiro de laço, vai para as provas, aí se tem filhos, a mulher tem que cuidar dos filhos, às vezes estão acampados, tem que cozinhar, tem que fazer uma manutenção ali das boas condições do local. Então ainda fica a mulher com uma série de atribuições, até de dar estrutura para que o homem ali esteja naquela famosa camperiada, né? Provas campeiras, churrasco, como é que os caras falam? Trago, chimarrão, aquela rotina do gaúcho mesmo. Então é difícil não enxergar nisso um caráter machista, de fato. A permanência, né, do machismo. É, exatamente nessa cultura mais remota, porque nós estamos aqui falando de uma cultura de alto padrão aqui, a reflexão sobre as obras, sobre os textos, e agora nós confrontamos com o dia a dia mesmo, que é aquela perspectiva mais superficial do ponto de vista intelectual, mas que é a prática, o dia a dia do sujeito que cultiva a vida campeira, ou as festas campeiras, digamos assim. Tu tens toda a razão, mas só que eu acho que a gente tem que se lembrar do seguinte: está cheio de laçadora jovem aí. Né? Ginete eu nunca vi. Mulher ginete ainda não vi. Sim. Mas tem um monte de laçadoras. Claro, isso sim. Né? Sim, então sim. Já é algo diferente, né? Quando Claro. que há 10 anos atrás, ou há 20 anos atrás, se poderia imaginar que a mulher, em vez de estar fazendo a comidinha lá na barraca, estivesse laçando. Está laçando. Né? Então já é uma modificação, né, Fábio? Sem dúvida nenhuma. E nós temos alguns críticos, como por exemplo a própria professora Nilda Jacques, da URGS, trabalhava com a ideia da mídia nativa, em que a perspectiva da cultura do gaúcho, a música, a literatura, ela vai sendo tratada sob uma ideia da indústria cultural, de uma promoção muito mais o seguinte: temos a Semana do Gaúcho, então é a camiseta, são os adesivos, são os produtos comerciais alusivos ao gaúcho,
as pessoas muitas vezes não dominam muito bem o que estão celebrando ali, se realmente aconteceu, o que foi a Revolução Farroupilha, fica muito orgulho gaúcho pelo orgulho gaúcho, ainda que a maioria saiba, pelo menos, cantar o hino do Estado. Como é que a senhora enxerga também essa mercantilização, que daí a gente sai de uma ideia de valorização da própria cultura e vira aquele cultivo mais de resto, que não se sabe muito bem o que se está cultivando? Eu acho que tu tens razão, esse fenômeno é real, é presente, mas acho que ele não está ligado só com a questão da cultura gauchesca. Eu acho que qualquer objeto cultural numa sociedade de consumo acaba sofrendo esse processo de mercantilização que E a senhora lamenta chamaste. isso ou tem como fazer frente? Olha, eu não lamento, porque eu acho assim que tem que vender aquilo que é importante. Claro. Como tu disseste, tem muita gente que vai nos eventos e acaba nem sabendo o que estão comemorando ali, vai por outros motivos, vai para matear, vai para ver as gurias. Claro. Né? Não tem dúvida que isso acontece. Mas tem muitas pessoas, tem um número muito grande que vai e sabe o que é e, de repente, talvez seja um primeiro momento em que vai tomar contato com um elemento importante da cultura gauchesca. Então, eu não lamento, não. Eu acho que faz parte do processo. Nós estamos na reta final do nosso programa, professora, e nós temos aqui uma segunda obra com a qual a senhora nos brinda, que já tem um certo período, mas que ela se dedica a causos gauchescos, é aquela trova, quando o sujeito conta uma história que provoca ironia, gera reações inesperadas no interlocutor, que é tipo do gaúcho. Vamos imaginar aqui pessoas numa roda de chimarrão, e aí uma pessoa mais experiente, ou um menino que ouviu do avô, vai lá e conta uma história, enfim. E a senhora tem aqui os causos do Boi Voador, vou pedir que a nossa equipe pegue aqui a capa também, que é um resgate da literatura oral, e a senhora faz em conjunto com o Paulo Bertucci, seu marido, filho do Neide Bertucci, que dá nome à principal comenda gauchesca entregue em Caxias do Sul, que é a capital dos CTGs, o município que mais tem CTGs no mundo é Caxias do Sul. E a comenda Neide Bertucci é tradicionalmente entregue aqui pela Câmara a personalidades que se dediquem a difundir a cultura gaúcha. Tivemos grandes nomes aí condecorados com essa honraria. E a senhora, aí foi uma conversa em off aqui. A professora vai contar um dos causos do Boi Voador, aqui dando, digamos assim, uma suavizada na nossa reflexão aqui sobre a cultura gaúcha. E no que a senhora fizer isso, eu vou chamar a vinheta depois para as dicas do autor. Ótimo. O caos do Boi Voador foi um processo muito interessante de pesquisa, porque nós gravávamos esses causos no galpão, depois do contador ter tomado um bom trago de canha para se soltar. E a gente acabou gravando e reunindo e publicamos Causos do Boi Voador, que está em 3ª edição já, veja que tem uma grande popularidade. Tem um caos nesse livro, eu vou escolher assim o mais curto por causa do tempo, que é a chegada do trem no campo. Então, na década de 40 e poucos, chegou a linha férrea no Rio Grande do Sul. E para fazer os trilhos, tiveram que cortar fazendas, né? Entraram dentro das fazendas e não deu tempo dos fazendeiros fazerem alambrados em todas as suas fazendas para proteger do trem. Aí um fazendeiro de Porto Alegre contratou um personagem, que é o Lautério, que vai cuidar das cercas. Aí ficou sabendo que tinha tido um acontecimento estranho na sua fazenda e veio de Porto Alegre. Eles vêm cá, Lautério, como é que morreu todo esse gado? Diz ele, olha, seu Herculano, tivemos sorte. Como tivemos sorte? Passa a primeira vez o trem aí, já me atropelam uma dezena de bois. Diz ele, olha, tivemos sorte, doutor Lautério, porque o bicho veio de comprido. Porque se ele viesse de lado, seria muito pior. Professora, vamos chamar então rapidamente agora as dicas do autor. Roda a vinheta. Então, como sempre fizemos no Café com Letras, nas dicas do autor, e nós estamos um pouquinho adiantado no tempo, eu vou pedir que a professora Elisana Bertucci, aqui dando
uma pausa na abordagem das obras, com ênfase maior notadamente na literatura gauchesca, do cancioneiro popular à modernidade, que é o foco do nosso programa, eu vou pedir que de forma breve a senhora compartilhe. Embora o programa tenha sido praticamente dedicado quase que inteiramente a comentar autores e canções populares do nosso tradicionalismo gaúcho, eu vou pedir que a senhora, inclusive, se quiser sair desse gênero literário, digamos assim, ou dessa prática literária, a senhora compartilhe leituras, podem ser autores mais antigos ou lançamentos, obras com as quais a senhora venha deparando e queira compartilhar com quem nos acompanha nesse momento. Bem, eu diria que no Brasil precisa ser lido Machado de Assis no século XIX. Sem dúvida nenhuma, um romance como Dom Casmurro, ou mesmo a trilogia que é Dom Casmurro, Quincas Borba e Memórias Póstumas de Brás Cubas, são textos assim importantíssimos. Então, isso não tem-se a menor dúvida. Já no século XX, o Macunaíma do Mário de Andrade, que faz uma síntese da cultura brasileira, é imperdível, sem dúvida nenhuma. A literatura brasileira tem grandes nomes, né? Mais contemporaneamente. Temos, por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, no Assis Clear, temos o Assis Brasil, que é importante também. Mais acima do Brasil, nós temos uma Clarice Lispector, temos a Lígia Fagundes Telles, com um romance como Ciranda de Pedra, que é excelente. Então, acho que no Brasil temos nos clássicos e na literatura mais moderna, mais contemporânea, leituras muito importantes. Agora eu vou te dizer uma coisa, eu sou apaixonada pela literatura latino-americana. Claro. E não é a literatura atual, porque eu tenho comprado alguns autores atuais e não são como um Gabriel Garcia Marques em 100 Anos de Solidão, que eu considero um dos melhores romances que eu já li na minha vida, né, que é importantíssimo. O Júlio Cortázar, que é um contista e que escreveu também um romance chamado Rayuela, que é jogo da amarelinha, sabe aquele jogo que a gente joga as pedrinhas assim, né? Mas é uma espécie de interpretação do movimento do latino-americano que vai na Europa buscar alguma coisa e como ele se sente na volta. Então, acho que é muito importante esse autor também. Acredito que quem nos acompanhou no decorrer do programa até este momento pode ter uma verdadeira aula de literatura aqui. Exagero. E eu tentei, de uma forma ou de outra, mais ou menos mediar, de acordo com o tempo do programa e daquilo que eu pude apurar no livro para o preparo a essa entrevista. Eu peço que, de forma breve, a senhora se despeça. Muito obrigada, agradeço esse espaço, foi prazeroso para mim, imensamente prazeroso, principalmente porque tem um parceiro, que é o Fábio, que é inteligente, extremamente criativo e que sabe que fios da meada puxar para termos um bom diálogo. Foi muito bom, Fábio. Obrigada. A honra foi excelente. Toda minha, professora, novamente. Lembrando que a professora Elisana Bertucci foi a patrona da Feira do Livro de 2016 e que também esteve no Café com Letras, mas não no estúdio. A senhora estreia no estúdio da TV Câmara. Verdade. Nós estávamos lá nas edições especiais na Biblioteca Parque, na edição passada da Feira do Livro. A senhora, como patrona, pôde conversar conosco e agora sobre o seu livro, não tratando especificamente do evento da Feira do Livro. Mais uma vez, foi um privilégio. Muito obrigado. Acabamos de conversar, então, com a professora e escritora Elisana Bertucci, que nos brindou com a obra Literatura Gauchesca do Cancioneiro Popular à Modernidade, que foi o foco da edição desta semana do Café com Letras. Como sempre, convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.